Relação de inclusão. Vamos lá. Olha só, lembra que nós já vimos o que chamamos de relação de pertinência? Agora, nessa aula, a gente vai falar sobre a relação de inclusão. E aí, o que as bancas fazem? Colocam questões que misturam os dois conceitos. Então, você precisa ter clareza como que você trabalha cada um deles. Então, você vai colocar assim, ó, relação de inclusão, certo? Escreva assim, relação de inclusão. Você vai ver que o conceito que está por detrás aqui vai ser o conceito de subconjuntos que nós vimos, tá certo? Primeiramente, vamos colocar aqui a notação. Você vai colocar assim, ó, esse símbolo que lembra a letra C, mas não é a letra C, ele normal e ele cortado. Lembra como que a gente faz a sua leitura? Você vai falar está contido ou não está contido. Vou colocar aqui para você lembrar, certo? Então, coloque assim, ó, está contido, vírgula, não está contido. O que acontece, né? O que é importante que você saiba aqui? Como que você vai utilizar? Quando é que você usa a relação de inclusão? Vamos colocar o conceito e depois a gente vai comparando. Então, você vai colocar assim, ó. Quando você relacionar um conjunto com outro conjunto. Aí eu quero que você pegue o seu marca-texto e dá uma frisada na palavra conjunto aqui primeiro e depois na outra palavra conjunto, certo? Frise as duas. O que acontece? Vamos comparar. Quando você trabalha com a relação de pertinência, você usa quando você relaciona elemento e conjunto. A relação de inclusão você vai usar quando você relacionar conjunto e conjunto. Isso precisa ficar muito claro na sua cabeça, tá certo? Vamos colocar aqui, então, um exemplo simples, direto ao ponto, para que a gente analise. Por exemplo, eu vou pegar esse conjunto A com 4 elementos. 1, 2, 3 e 4, correto? Aí eu vou colocar duas alternativas, né? Na verdade, eu vou colocar 3, para fazer com que você já comece a perceber um detalhe. Eu vou colocar aqui esse termo estando contido em A. Eu vou pegar aqui a letra B. Eu vou colocar esse termo aqui e vou dizer que ele não está contido em A. E aqui na letra C, eu vou colocar aqui 4 está contido em A. Tá certo? Perfeito. Aí, preste atenção no que a gente vai discutir. Tudo começa no primeiro termo, né? Como nós falamos lá na relação de pertinência. Esse primeiro termo, ele pode ser duas coisas. Ou ele vai ser elemento, ou ele vai ser conjunto, tá certo? E nesse momento, o que difere é justamente a questão das chaves. Caso não tenha chaves, ele vai ser elemento. Caso tenha chaves, ele vai ser conjunto, tá certo? Então aqui, ó, esse primeiro termo, nós temos chaves, então eu vou falar que se trata de um conjunto, e esse A aqui vai ser o conjunto do nosso exemplo. Tudo isso para você realmente comprovar que nós estamos relacionando um conjunto com outro conjunto. E quando isso acontece, nós vamos utilizar aqui relação de inclusão, né? Está contido ou não está contido. E isso também foi usado. Agora a gente faz uma análise para saber se essa afirmação está correta ou não, tá certo? Vamos lá então. Eu posso afirmar que esse conjunto dado está contido em A? Aí você precisa perceber que eu posso também afirmar sim.
Eu posso dizer que esse conjunto dado é subconjunto de A? Então veja que eu posso misturar essas linguagens, porque o conceito é o mesmo. Para esse primeiro conjunto dado estar contido em A, o que precisa acontecer? Todos os seus elementos, que são o 2 e o 3, precisam ser também elementos do conjunto A. E se você observar, isso aconteceu. Então você entende comigo que todo mundo que pertence a esse conjunto pertence ao conjunto A. Ou seja, vamos afirmar que esse conjunto dado, ele está contido em A. Ele é subconjunto de A, tá certo? Então, o primeiro item está correto. Quando a gente analisa, né, a letra B, veja bem, esse primeiro termo aqui, ele está entre chaves. Logo, nós temos aqui um conjunto, correto? E aí eu tenho aqui o A, que vai ser o conjunto do nosso exemplo. Então, eu estou aqui, de fato, relacionando um conjunto com outro. Eu tenho que usar a relação de inclusão, e é o que foi utilizado aqui. Então, até agora está correto. Só que agora a gente analisa se esse conjunto dado, de fato, não está contido em A, porque é o que foi afirmado. Ou esse conjunto dado não é subconjunto de A. Aí o que acontece? Quando eu olho para esse conjunto, ele possui aqui dentro dele o elemento 5, certo? E quando eu olho para o conjunto A, eu não vejo o 5 ali. Então eu entendo que o 5 não pertence ao conjunto A, correto? Então, o que a gente vai afirmar? Que esse conjunto dado, nem todos os seus elementos são elementos do conjunto A, nem todos. E se nem todos os seus elementos pertencem ao conjunto A, então esse conjunto não está contido em A de fato, ou ele não é subconjunto de A. Então essa afirmação também está correta. Está começando a perceber o que você tem que fazer? Depois, né, a gente tem a prática de questões. Agora, veja bem, olha a letra C. Esse primeiro termo aqui, ó, você percebe que ele não tem chaves. Se ele não tem chaves, então, na verdade, aqui, nós temos um elemento. E aqui nós temos um conjunto, que é o conjunto A. Então, na letra C, está sendo relacionado um elemento com um conjunto. E quando isso acontece, nós temos que usar a relação de pertinência. E isso não foi utilizado. Tá vendo aqui, ó? Foi usado a relação de inclusão. Só por conta dessa informação errada, nós já vamos afirmar que o item está falso. Porque eu não posso afirmar que o 4 está contido em A. Eu tenho que afirmar que o 4 pertence ao conjunto A. Tá certo? Por isso que eu falei, cuidado com esses conceitos, porque a banca ela vai misturar e ela vai tentar te derrubar. Então, guarde isso. Você vai usar a relação de pertinência quando você relacionar elemento e conjunto. Você vai usar a relação de inclusão quando você relacionar... Você vai usar isso, a relação de inclusão, quando você relacionar conjunto e conjunto, certo? Guarde esses dois conceitos. Nas alternativas, as bancas, de maneira geral, misturam tudo e você precisa ficar muito ligado para saber se é elemento, se é conjunto e assim por diante, tá certo? Mas aqui foi só um pequeno exemplo para começar a pontuar esses detalhes com você. Vai fazendo as suas anotações, organize tudo. Alguns tópicos da matemática você vai ter dificuldade, isso é normal, você não vai conseguir guardar todos os conceitos, tá? Tem muita coisa que você vai conseguir aprimorar, tem coisas que você vai demorar um tempo maior, tem coisas que você não vai conseguir, é natural e isso acontece com todos, tá? Não se sinta menos ou mais, né? Isso acontece com todos.
você vai aprimorar, você vai perceber, trabalhando questões. Quanto mais questões você fizer, melhor para você, tá certo? Então, vamos finalizar essa aula e vamos para a próxima.